Amém? Vamos orar. Pai amado, nós estamos diante da tua presença, sabendo que o Senhor é o único que tem autoridade, que tem poder, que tem a palavra de vida eterna, e por isso que nós seguimos, Senhor, os teus mandamentos. É por isso que nós queremos aprender e continuar e prosseguir em conhecer a tua palavra. Esse é o nosso intuito, Senhor, de andar nessa terra conforme as suas escrituras. E por isso eu te agradeço que nesse momento essa mensagem possa alcançar o coração dessas pessoas, de forma que nós possamos sair daqui ao final com o nosso entendimento mais elevado, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, essa parte desse estudo que nós estamos passando para vocês, ele faz parte da nossa escola de líderes, da nossa igreja Cristo para Todos. Essa é a parte da nossa teologia básica que a gente aplica para as pessoas que estão na nossa igreja, para os obreiros que estão na nossa igreja. Então, nós decidimos compartilhar isso, qual é o nosso pensamento da Cristo para Todos a respeito da ética de um cristão, a respeito do comportamento de um cristão. E isso eu já disse da outra vez e vou dizer agora de novo. A gente não tem intenção nenhuma, nós não temos intenção nenhuma de dissecar, de esgotar assunto nenhum, porque a palavra de Deus é maravilhosa, nós temos assunto para sempre. E a palavra de Deus, ela se renova. Mas o nosso comportamento, ele deve ter um segmento, de acordo com as escrituras. Cada igreja tem o seu costume. E nós vamos passar aqui um pouco do comportamento, da nossa ideologia de cristão aqui na Cristo para Todos. Amém, queridos? Então, vamos lá. Nós vamos falar agora sobre o comportamento do crente andando na terra. Lembrando você que Paulo mandou uma carta para a igreja de Tessalonicenses dizendo o seguinte: 1 Tessalonicenses 5, verso 21, examinai tudo e retém só o que é bom. O que não for bom para você, irmão, descarta. Mas o que for útil, o que for necessário, o que for palavra de Deus, isso você deve acatar. Amém? A gente fica pensando, tem tanta gente por aí, querido, que está sem pensar, sem saber o que pensar, sem saber o que dirigir, qual é a direção na sua vida. Os problemas são tantos, as situações são cada vez piores. E muitas vezes a gente não sabe nem o que pensar. Mas a palavra de Deus, poderosa como ela tem um versículo exatamente para isso. A palavra de Deus diz que Paulo, quando ele escreve uma carta para a igreja que estava lá em Filipos, para os filipenses, no seu capítulo 4, versículo 8, a Bíblia vai dizer o seguinte: Paulo manda uma mensagem, um recado para eles. Vocês não sabem do que pensar, o que um crente tem que pensar? O crente tem que pensar, ele diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, você tem que pensar. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude e se tem algum louvor, pensa nisso. Para de pensar nos problemas, para de pensar em quem te maltratou, para de pensar nas coisas que estão acontecendo que fogem do seu controle. Se você não tiver o que pensar, pense em Filipenses 4:8. Amém? Pense em tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. É isso que você tem que pensar. Nisso pensai, o apóstolo Paulo falou. Amém? Quero pedir perdão para os irmãos, ainda estou um pouco gripado, mas nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Conduta cristã é o comportamento que o cristão deve ter, o posicionamento que ele tem que ter para que as pessoas olhem para ele e possa louvar o nome de Jesus Cristo
através da conduta, da condição que aquele ser humano, que aquele cristão toma de atitude no seu dia a dia. Amém? Nós estamos falando aqui nessa noite de ética. O que é ética? É a parte da filosofia que estuda os valores morais. Então, nós vamos ver isso, essa ética, com a visão, com a ótica da palavra de Deus. Amém? Sobre a visão das Escrituras Sagradas. Então, qual é a conduta de um crente, de um cristão, de um servo de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que ele deve ter, sabendo que ele está andando agora na terra dos viventes? A gente tinha um costume lá atrás de falar assim, lá no mundo, né? Se tem crente fora do mundo, a gente não sabe. Mas todos nós estamos englobados no mundo. Mas esse pejorativo, ele pode se referir ao mundo como lá fora da igreja, fora dos arraiais da ideologia cristã. Então, como é que deve ser o nosso comportamento andando lá fora? Não só dentro da igreja, mas andando lá fora. Vamos ver o que a palavra de Deus diz para nós? Como que deve ser? Porque eu falar é uma coisa, agora a Bíblia falar para você é outra coisa muito diferente. Eu preciso que você tenha em mãos a sua Bíblia, que você tenha em mãos uma caneta, um papel, vai guardando aí os versículos da palavra de Deus que nós vamos falar aqui, porque isso é muito importante, porque você tem que consultar isso para saber, como um povo bereano, se eu estou falando é verdade, se o que eu estou falando é invenção minha, é invenção da Igreja Cristo para Todos, ou se isso faz parte da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Amém? Então vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 8. Vamos lá, Efésios 5 e 8. Vamos ver o que a palavra de Deus diz para nós a respeito dessa conduta que nós temos que ter na terra dos viventes. Aí o apóstolo Paulo está falando assim, porque em outro tempo a gente era treva, mas agora nós somos luz. Mas não só luz em nós, nós somos luz nesse mundo. Amém, queridos? Nós somos luz no Senhor. E então nós devemos andar como filhos da luz. Então, a primeira dica aí que a palavra de Deus nos dá, como que deve ser a nossa conduta na terra, como que nós devemos andar na terra? Efésios 5:8, andar como filhos da luz e não como filho das trevas mais. Nós estamos em novidade de vida. Amém? No mesmo livro de Efésios, agora no capítulo 4, no versículo de número 1, Paulo está falando para a igreja que está lá em Éfeso. Ele diz, olha, irmãos, eu peço para vocês, eu que estou preso agora no Senhor, que vocês andem como é digno da vocação em que vocês foram chamados. Olha que coisa importante. Olha que coisa interessante. Como é que eu tenho que andar? Eu tenho que andar como um corintiano. Como é que eu tenho que andar? Eu tenho que andar como um policial. Como é que eu tenho que andar? Eu tenho que andar como um cristão. Mas, mais do que isso, eu tenho que andar de um modo digno da vocação que eu fui chamado. Você sabe qual é a vocação que você foi chamado? Para que Deus te chamou na terra? Então você tem que andar digno dessa vocação. É o que Paulo está falando. Amém, queridos? Quer ver outra coisa interessante que a palavra de Deus nos diz? Que como deve ser o nosso andar aqui nessa terra? Romanos 6. Abre a sua Bíblia comigo. Se você realmente quer aprender a palavra de Deus, você precisa manejar essa palavra de verdade. Você precisa gostar da Bíblia, você precisa amar a Bíblia. Romanos 6, verso 4, a Bíblia diz assim, de sorte que nós já fomos sepultados com ele
pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Como é que eu tenho que andar agora, gente? Como é que você tem que andar? Em novidade de vida. Amém? Então, pega esses 3 toques aí para você. Como é que você tem que olhar para um cristão e ver nele o quê? Que ele anda como um filho da luz. Que ele anda de modo digno da vocação que ele foi chamado. Que ele ande verdadeiramente em novidade de vida. Amém? Vamos em frente? Qual seria a nossa conduta? Qual seria a nossa maneira de viver nos nossos relacionamentos? Isso é muito importante. Tem crente que é uma bênção na igreja, pastora Débora. Mas nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos fora da igreja, só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. Tem gente que não cumprimenta ninguém. Tem gente que os vizinhos nem conhecem. Um grande homem de Deus disse o seguinte: se Cristo estiver na tua casa, logo os seus vizinhos perceberão. Tem vizinho que mora do lado da sua casa que nem sabe que você é um cristão genuíno e verdadeiro. Amém? Como é que é a sua conduta? Não só no dia a dia, mas nos seus relacionamentos pessoais e íntimos e de qualquer forma que você se relaciona com as pessoas. Em João 15:12, a Bíblia dá para nós uma direção. Abre lá a sua Bíblia em João 15, no verso 12. Está escrito assim, Jesus falando: o meu mandamento é esse, que vocês ameis uns aos outros, assim como eu amei vocês. Jesus ensinando os discípulos dele, dizendo, sabe como que tem que ser o relacionamento de vocês aqui? Entre vocês? Vocês têm que amar um ou outro. Vocês têm que aprender a superar as diferenças um dos outros. Vocês têm que aprender a conviver. Deixa eu dar uma visão panorâmica para você da Arca de Noé. A Arca de Noé é o seguinte: tem bicho de tudo quanto é jeito, de todas as espécies. Tem bicho de todo jeito. E aí o que acontece? Para conviver na arca, um vai ter que respeitar o espaço do outro. Um vai ter que respeitar o costume do outro. Então, vai ter que aprender a andar junto, porque o barco é um só. O que eu gosto sempre de falar é que não vai ter 2 céus. Só vai ter um céu só. Amém, querido? E se você não andar bem com o seu irmão, se você não aceitar ele, não perdoar, não amar, Jesus, ele é categórico, ele fala para nós assim, que a gente amar os nossos familiares, isso aí as pessoas lá fora fazem. E ele quer ver mesmo a nossa conduta como um cristão genuíno, quando a gente aprender a amar o inimigo. Então, como é que a gente tem que ter? Qual é o nosso relacionamento? Amor, querido. Você tem que treinar a amar as pessoas. Amar as pessoas com as dificuldades que ela tem, com a ignorância que ela tem, com a pouca sabedoria que ela tem, ou com a arrogância que ela tiver. Você vai ter que aprender a amar o ser humano do jeito que ele é. Porque, afinal, nós estamos todos na mesma arca. E ou você convive com ele na arca, ou você pula fora e morre afogado. Você já escolheu? Quer ver outra coisa importante demais? Romanos 12:8. Vai lá em Romanos 12:8 comigo. Olha o que a Bíblia diz. Eu estou falando para você de palavra de Deus, irmão. Eu podia ficar falando aqui um monte de coisa do meu pensamento, mas eu quero falar o que a palavra diz. Romanos 12:8. Ou melhor, 12:18, perdão. Vamos lá. Se for possível, quanto ao estiver em vós, tende paz com todos os homens.
Quer mais uma dica de conduta nos seus relacionamentos? Fique em paz, irmão. Vive em paz. Deixa o circo pegar fogo. Deixa cada um se manifestar do jeito que fica você em paz. Tenha paz. Amém? Amém, querido? Você quer ver outra coisa que nós precisamos? E que isso também é muito sério. Romanos 13. Romanos 13, do 1 até o 7, vai explicar para nós uma coisa muito séria. Que a gente tem que aprender nos relacionamentos que a gente vive aí, que a gente tem que se sujeitar às autoridades estabelecidas aqui na Terra. Ponto. Você é o crentão lá dentro da tua igreja. Você é o crentão dentro da tua casa. Mas quando você chega num local, você tem que respeitar a autoridade daquele lugar. Não adianta você sair batendo no peito e falar que você está nesse mundo, mas você não é desse mundo, e tralalá, tralalá. Amém? Você tem que saber que as autoridades estabelecidas aqui nessa terra, desde a pessoa que está vendendo pãozinho ali na padaria, desde aquela pessoa que está varrendo o local de trabalho, você tem que respeitar aquela pessoa, a autoridade que ela tem naquele lugar, naquele setor, naquele âmbito que ela está vivendo, até o presidente da República. Esquece esse negócio de ficar falando mal de presidente de república, de ficar falando mal desse, daquele. Você vive em paz, você vive no amor um com os outros e você é sujeito às autoridades. Amém, amado? Sim. Que se você começar a tomar essas atitudes, se você começar a andar dessa maneira, desse jeito, você vai começar a se transformar na imagem de Cristo. Você vai começar a se transformar num verdadeiro cristão, num cristão de verdade, que não é crente só dentro da igreja, que não é crente só com o microfone na mão, que não é cristão só quando está com a oportunidade, mas é cristão dentro e fora do saleiro. Você é uma bênção, é sal dentro do saleiro, que é a igreja, e é bênção fora do saleiro, aí você é sal no mundo, sal na terra. Amém, amado? Vamos lá. Qual seria a nossa conduta? Qual seria o nosso comportamento pessoal? Andando nessa terra, andando na nossa vida. Como é que nós temos que andar? Em Efésios 4:17, do 17 ao 19, o apóstolo Paulo está falando para aquele povo de Éfeso e está dando para nós também esse ensinamento, dizendo que nós devemos andar em novidade de vida, com um novo andar, não andar como um homem natural andava, como você andava antigamente, entregue às paixões dessa nossa carne pecaminosa. Nós devemos andar em Cristo, em novidade de vida. Amém? E ele lá, em Efésios 4 também, no versículo 23 e 24, ele fala assim, você não tem que andar as paixões da carne, mas você tem que se revestir do homem espiritual. Ter o caráter cristão renovado pelo Espírito Santo. Amém? Você tem certeza que o Espírito Santo habita na sua vida? Então você tem que andar de forma como o Espírito Santo te conduz. Amém? A Bíblia diz para nós, lá no livro de Isaías, que Isaías era um homem tão ligado a Deus, que ele ouvia uma voz, antes do Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne, como profetizou Joel, e aconteceu no livro de Atos, capítulo 2, que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Antes disso, Isaías já seguia essa voz. Ele disse assim, e andarei e ouvirei uma voz que me diz, este é o caminho, andai por ele. Amém? Isaías tinha tanta intimidade com Deus, que a voz do Espírito Santo falava para ele qual o caminho que ele tinha que andar.
E assim temos que ser nós, ainda mais agora que o Espírito Santo é derramado em abundância sobre a nossa vida. Aquele que abre o coração, aquele que abre a porta e chama Jesus, Jesus entra e faz morada nele. Amém? Então, você tem que andar renovado pelo Espírito Santo que mora na tua vida. Amém? Em Efésios 25 e 26, no capítulo 4, 25 e 26, ele está falando que a gente não tem que andar mais em mentira. Que a gente não tem que ficar se irando o tempo todo, ficar nervosinho o tempo todo, ficar o tempo todo reclamando. No versículo 27 do capítulo 4 de Efésios, Paulo diz assim, não dá lugar para o diabo. Não dá espaço para o diabo. Porque se você der, ele entra e faz a festa. Ele estraga o teu testemunho de um minuto para o outro. Tudo aquilo que você levou para conquistar na tua conduta, no seu testemunho pessoal, se você der lugar para o diabo, dar espaço para o diabo, ele vai tomar conta e você vai perder o seu testemunho e vai por água abaixo. Amém, amados? Isso é muito sério que eu estou falando aqui nessa noite. É uma conduta, é uma lembrança. Mas não é só que alguém fez um estatuto de uma igreja e falou, quem quiser ser da minha igreja vai ter que andar assim. Não. Isso aqui é palavra de Deus, irmão. Isso aqui vai passar céu e terra e não vai passar essa conduta cristã. Então, você quer entrar nessa conduta, nesse barco? Você quer entrar nesse posicionamento cristão? Então, vem comigo, irmão. Vem comigo, em nome de Jesus. Efésios 4, 29. É uma coisa que a gente tem que ter. Efésios 4, 29, vamos lá. Abre a palavra de Deus comigo. Você está aí ainda? Vamos lá? Glória a Deus. Efésios 4 e 29. A palavra de Deus diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que saia da tua boca só a palavra que for boa para edificar as pessoas, para que dê graça aos que a ouvem. Abandona as palavras torpes, as palavras obscenas, as palavras indecentes. Abandona da tua vida as gírias. Abandona da tua vida os palavrões. Abandona da tua vida palavras de baixo calão. Muda a sua maneira de falar. Muda a sua maneira, a sua atitude de se apresentar. Quero dar um testemunho para você aqui, um pequeno testemunho. Eu, há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, eu trabalhava, eu aposentei na Polícia Militar, como a maioria das pessoas conhece e sabe, mas há 30 anos atrás eu era motorista de um sargento e trabalhava eu e ele na viatura durante a noite. E eu não era servo de Deus ainda, não tinha sido salvo. E eu falava tanto palavrão. Tudo que eu falava era um palavrão. E ele também. Tudo que ele falava era um palavrão. Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor me chamou na graça e me salvou. E então, quando o Senhor me salvou, uma coisa foi tão contagiante a minha conversão, que aquele homem, ele, mesmo sendo meu superior, mesmo sendo meu sargento, eu era soldado e ele era sargento. E ele começou a observar o meu comportamento. E ele falou, você parou de falar palavrão, né? Eu já estou vendo que você parou, eu também tenho que parar, eu quero parar. E então nós fizemos, na minha pouca sabedoria, eu fiz uma aposta com ele, para a gente parar de falar palavrão. Mas na minha igreja, na igreja a qual eu nasci, há 30 anos atrás, é lá que começou, não na minha igreja, mas há 30 anos atrás, o evangelho pregado, que as pessoas começavam a ensinar a gente assim,
Na vez de você falar palavrão, fala abençoado. Na vez de você falar uma palavra torpe, você fala o bênção, o abençoado. E eu comecei a usar essa estratégia. E de repente a gente, de uma hora para outra, nós paramos de falar palavrão. Nem eu e nem ele. Depois nós nos separamos, cada um seguiu a vida para um lado. Eu fui trabalhar de dia, ele continuou à noite. Não fiquei mais sabendo dele, mas a minha vida mudou a partir dali, quando eu comecei a mudar a minha conduta na forma de falar. Amém? Minha conduta verbal, eu alterei para a glória de Cristo na minha vida. Sim. Você quer ver uma coisa que eu sempre falo na nossa igreja? A palavra, se você puder, querido, procura aí na sua Bíblia, ou anota do lado aí, para você procurar depois, a carta do apóstolo Paulo para uma pessoa, para Tito, no capítulo de número 2, no versículo 8. Olha só o que ele diz. Ele está orientando o Tito, que o Tito tem que ter linguagem sã e irrepreensível. Para quê? Para que o adversário se envergonhe. E para que ele não tenha nenhum mal a dizer de nós. Você quer envergonhar o diabo, irmão? Então tenha uma linguagem sã, sadia, nova. Aí você vai envergonhar o diabo. Amém? Porque ele quer ver você falando como você falava antes. Foge daquele ambiente de piadinha, de sarcasmo, daquelas palavras com duplo sentido. Sai dessa roda de escarnecedores, desse Salmo 1. Sai disso, irmão. Não é mais para você, não te pertence mais. Porque as pessoas, escuta o que eu vou dizer agora, as pessoas vão ficar fazendo brincadeirinha com você até que você acha que tem confiança com eles e fala uma palavrinha torpe, conta uma piadinha. Nesse momento, sabe o que as pessoas vão fazer? Olha lá, não fala que é crente? Olha lá, o crentão falando palavrão, crentão contando piadinha suja. Eles vão te acusar. Mas você quer envergonhar o diabo? Então tenha linguagem sã, irmão. Tira esses negócios de gíria. Eu estava falando lá na igreja, ultimamente o pessoal ficava assim naquele negócio. E aí, pai? E aí, pai? Pai? Que pai é esse? Tá louco? A Bíblia mesmo diz para nós, a ninguém chameis pai, senão o Senhor que está no céu. Tem o seu pai, o seu genitor na terra, esse você chama de pai. Fora esse, você chama aquele lá em cima de pai. Sabe o que é isso? O diabo faz isso, irmão, para envergonhar a palavra de Deus. O diabo faz isso para denegrir a mensagem da palavra de Deus. Lembra que um tempo atrás, os malandros, aqueles caras de esquina, de droga, eles chegavam um com o outro e falavam assim, aí, salve, irmão, salve, não sei o quê. A Bíblia diz que quem falou salve foi um anjo. Um anjo, ele se aproxima de Maria, Virgem Maria, e fala para ela, salve agraciada de Deus. Venho trazer aqui uma boa nova. Você dará à luz a um filho e ele será chamado o Salvador, o Emanuel. E aí fica na palavra na boca de todo mundo, salve, salve, salve. E aí, pai, muda a sua linguagem, irmão. Tem uma linguagem sã para envergonhar o diabo. Amém? Amém, amados? Deixa eu dar uma dica para você. Quando você tiver cheio de problemas,
quando você estiver furioso, quando você estiver nervosa, entra dentro do seu quarto. Mas antes de você fechar a porta, pelo amor de Deus, joga o celular para fora. Porque não adianta nada você ficar sozinho, sem falar com ninguém, mas está expressando toda a sua revolta, todo o seu comportamento nas redes sociais. Isso é só uma dica para você. Enquanto você não estiver legal, fica sem o celular. Porque senão você não vai manifestar expressando o seu vocábulo, mas você vai digitar o seu sentimento. Então, foge disso, irmão. Foge disso. Amém? A palavra de Deus diz em Romanos 6, verso 4, que nós temos que andar em novidade de vida. Faça isso. Como é que tá? Você está gostando? Você está achando que está legal? Você está achando que está interessante? Vamos continuar. Tem muita coisa para a gente falar. Eu quero estar nesse bate-papo com você, nesse feedback aí com você, porque eu sei que tem coisas que eu falo aqui que você fala, é isso mesmo, pastor Márcio. É assim que tem que ser. Então, vamos continuar. Agora nós vamos mudar. Vamos falar desse comportamento no culto. Qual de nós andando nas igrejas por aí, ou na nossa própria igreja mesmo, a gente não vê alguns irmãos abençoados com comportamento que foge da ética? E talvez você não saiba qual é a ética, então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Está disposto a falar comigo um pouco sobre isso? Vamos lá, mais um pouquinho para frente? Vou te falar de atitudes impróprias no culto. A começar lá de cima. Porque semana passada nós falamos que tem 3 fases do cristão. Quando ele entra na igreja, que ele vem do jeito que ele está, todo sujo, todo em pecado, todo cheio de problema, e ele tem que ficar ali, ouvindo, recebendo, sendo alimentado, e a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. A segunda fase é quando ele agora já teve um encontro íntimo, pessoal com Jesus Cristo. Então agora ele vai declarar que agora ele mudou de vida, ele está vivendo agora em novidade de vida, e agora ele quer ser um cristão de fato e em verdade. Então ele vai se batizar, então ele vai agora se membrar na igreja, ter responsabilidades na igreja, nos cultos. Agora ele não vive mais ele, mas Cristo passa a viver através da vida dele. E então agora ele não deve ficar sentado na cadeira para sempre. Ele tem que se preparar para o que está escrito em Marcos 16, do 15 em diante. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Deus não chamou ninguém para não pregar. Ai, pastor, não sei pregar. Você não sabe pregar como os pregadores pregam, ainda. Mas você sabe falar da mensagem de Deus, a boa nova, a boa mensagem de Jesus. Não sabe? Isso é pregar. Então, Deus espera que eu e você nos levantemos dessa posição confortável de membro de igreja para ser um líder. Para ser... Desculpa. Para ser alguém que vai adiante agora. Levar esse evangelho para frente. Porque se não fosse a outra geração passada, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Agora, se você não se levantar e não ir adiante, nós vamos ficar igual Isaías disse. Como ouvirão se não há quem pregue? Você quer que a nova geração aprenda a palavra de Deus, você tem que se levantar e tem que pregar a palavra. Amém? Então, a terceira fase do cristão é quando ele é separado para o ministério. Agora ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, um músico de Deus. Agora ele tem outras atitudes a tomar. E ele não pode ficar andando de qualquer maneira. Ele não pode estar se comportando de qualquer maneira no culto,
na igreja dele, na igreja local, aonde ele frequenta, ele é visto por muita gente. Então, o que ele tem que evitar? Principalmente quando estiver lá em cima no altar. Aquelas piadinhas, aquelas risadinhas, aquelas conversinhas, aqueles vocábulos vulgares que a gente usava antes, porque ele está ali conversando com o irmão, animado, mas tem gente lá na nave da igreja que está observando. Tem gente lá na nave da igreja que entrou lá e foi a última porta que ele entrou. Você já pensou nisso? Para você está tudo bem, você está administrando a sua vida, a vida está alegre, você está feliz, você está brincando ali e tal, mas tem gente que está chorando no banco lá. Tem gente que veio preparado e falou assim, Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou tirar minha própria vida, porque eu não aguento mais. Então você tem que evitar esse tipo de coisa. Se comportar como um cristão genuíno, tá ligado? Não deixar passar desapercebido e não tomar atitudes, comportamentos que vai desrespeitar a pessoa que chegou. Amém, querido? Você tem que fazer... Quando alguém te der uma oportunidade, você tem que ser breve, irmão. Porque se você não for o pregador da noite e alguém te der uma oportunidade, você tem que ser rápido. Você tem que ser breve. Você tem que evitar de ficar com aqueles cacuete evangélico, sabe? Aqueles negócios de glória, 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 e não consegue montar uma palavra. Você tem que procurar evitar esses negócios. De ficar entoando muito o tom de voz para parecer mais importante do que é. A verdade é a palavra, e a palavra é a verdade, irmão. Você não precisa enfeitar nada, porque ela é poderosa para construir, para agir naquilo que ela é enviada. Ela não volta vazia, a palavra. Pode ficar tranquilo. Amém? Então, aí quando às vezes eu fico olhando para as pessoas, assim, eu vou dar mais uma dica aqui para você. Ninguém é obrigado a ter uma boa leitura, ninguém é obrigado, mas se você lê em casa, em voz alta, a tua Bíblia, sabe o que se chama, a gente chama de ler a Bíblia em voz alta? É orar a palavra. Você faz isso? Na vez de você, presta atenção, na vez de você abrir a tua Bíblia no Salmo de número 23 e deixar ela aberta lá na sua estante para espantar os fantasmas, você ora a palavra, você abre no Salmo 23 e você ora ele em voz alta, lendo em voz alta. Você vai orar, você vai aprender a palavra, você vai melhorar a sua dicção, você vai melhorar a sua leitura, a compreensão do texto. Faça isso. E quando você tiver naquela oportunidade, se você é uma pessoa que não tem muita leitura, eu não estou querendo envergonhar ninguém aqui, eu estou só dando dicas de como você deve agir, como você deve se comportar. Eu sempre falo isso. As pessoas, às vezes, têm pouca leitura. Leia em casa bastante, irmão. E evita de ficar lendo o capítulo todo. Porque vai te dando nervoso e você vai travando, e vai ficando cada vez mais difícil das pessoas entenderem, e você vai ficando mais nervoso. Então, lê um versículo apenas e explica depois tudo aquilo que você sabe acerca daquela palavra. Amém? É só uma dica. Quer outra coisa? Quando você for convidado na tua igreja, ou na igreja que você for, para falar um versículo da palavra de Deus, fale um versículo da palavra de Deus, irmão. Não queira ficar cantando. Não queira ficar dando testemunho. E depois fala da palavra. E depois canta mais um hino e tal. E tomar o tempo todo no culto. Que aí o pastor não vai dar mais oportunidade para você. Quando alguém te chamar para contar um testemunho, você conta testemunho e não
triste muito. Tem algumas pessoas na igreja que o pastor não dá oportunidade para a irmã falar, para o irmão falar, por quê? Porque começa bem e termina chorando, se lamentando, choramingando. E as pessoas já estão cheias de problema, elas não querem ouvir o teu problema. Elas querem a solução para o problema deles. Então, o que você tem que fazer? Você chegou no altar, foi convidado aí para o altar, nesse momento você se transforma no sacerdote da hora. E sabe o que o sacerdote faz? Ele imola o cordeiro no altar. Ele sacrifica o cordeiro no altar. O sacrifício não é como a tua vida tem sido difícil. O sacrifício é que Jesus morreu por nós. Amém? Então, se atenha a falar das coisas de Deus. E se quiser contar um testemunho seu, conte da vitória. Há 30 anos atrás, as pessoas eram pagas, ganhavam dinheiro para contar o quanto nas igrejas, o quanto que elas sofreram, o quanto que elas eram marginais, o quanto que elas se envolveram nos tráficos, nos roubos, nas drogas, nos homicídios, quantos tiros tomavam. E eu via, eu novo convertido, já achava aquilo um absurdo. A pessoa se empolgava tanto em falar o ladrãozão que ele era, e ficava 45 minutos falando o quão ruim ele foi, e ficava 2 minutos falando, Jesus me salvou. Para pensar. O que é importante? É o que você era? Ou o que você passou a ser quando Jesus te salvou? O próprio apóstolo Paulo, pastora Débora, ele diz para nós, eu, seguindo para o alvo, eu deixo para trás as coisas passadas e sigo em frente para o alvo, que é a cruz, que é Jesus. Então, desde antes, eu já achava aquilo um absurdo. Graças a Deus que acabou. Antigamente tinha os testemunheiros oficiais, que passavam contando testemunho triste para todo lado, e aí ganhava dinheiro com isso nas igrejas. Hoje em dia já não tem mais muito isso. Então, se alguém te chama para contar um testemunho, conte um testemunho que edifique outro. Que possa dizer assim, se Deus fez comigo, que sou um pecador, que sou um pó da balança, Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer com você também. Amém? Você quer ver outra coisa que você não deve fazer? E eu vejo muita gente fazendo isso. E eu acho isso de uma falta de ética terrível. Quando a pessoa, o pastor ou o dirigente te chama para dar uma mensagem ou para dar uma saudação para a igreja, você chega lá, tem 30 pessoas no altar, você vai cumprimentando cada uma por uma. Isso não é necessário, irmão. Uma vez que a pessoa deu a oportunidade para você, já dispensa qualquer cumprimento, porque todos já te honraram. Basta que você simplesmente dê um aceno para aqueles que estão lá e agradeça a toda a tribuna da igreja. Amém, amado? Pense nisso. Pense nisso. Deixa eu falar outra coisa importante. Eu vejo umas pessoas falando assim, a paz do Senhor, irmãos. E a igreja responde, a paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. E a igreja, não, esse foi para mim, agora um para Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Até que o eco que sai na igreja seja o suficiente para massagear o ego dele. Você já viu isso? É desnecessário, irmão. Desnecessário, me perdoe. Não é bonitinho isso. Cumprimenta, saúda a igreja com a paz do Senhor. Quem quer dar a paz do Senhor em voz alta, amém. Quem quer dar a paz do Senhor em pensamento, amém também. E a Bíblia diz que aquele que não quiser dar a paz para você, a paz volta para você. É o que a Bíblia diz. Para com esse negócio. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Não, por favor. Isso não é legal.
Amém? Bom, eu já falei de não conversar no púlpito. Se você tem uma oportunidade, você não vai ser o pregador, não fica enrolando, não fica falando demais, seja breve. Amém? Uma saudação não pode passar de 5 minutos. E a pregação também não pode também ficar depois do horário do culto. Você tem que tentar cronometrar isso. Resumir. Olha só. Quer ver uma coisa que é muito desagradável, irmão? É quando está o culto acontecendo lá e os obreiros estão levantando, saindo, voltando, vai, desce do altar, sobe de novo no altar, vai para baixo de novo, conversa um com o outro. Isso aí tira a espiritualidade do culto. Diminui a unção do culto, querido. Nós precisamos de cultos mais espirituais, cultos mais pentecostais na nossa igreja. Precisa ter mais reverência. Para de ficar subindo e descendo na plataforma da igreja. Esse negócio, irmão, ó, eu vou te falar, é terrível. Eu quero falar outra coisa para você que é obreiro da igreja, já está na terceira fase do cristão. Um dirigente, um pastor, ele não pode fazer tudo sozinho, jamais ele vai conseguir. Ele precisa de outras pessoas para auxiliar ele. Tem os diáconos da igreja, é aqueles que têm que estar esperto, tem que estar atento o tempo todo. Tem o povo da intercessão, não é um povo que vai ficar disperso. Qualquer pessoa pode se manifestar lá endemoniado. Eles têm que estar, não de qualquer maneira, mas eles têm que estar vivos na igreja, atentos na igreja. Talvez você não tenha nenhum título ainda na tua igreja. Ninguém te chama ainda de diácono, ninguém te chama de evangelista ou de pastor, mas você é um obreiro, você está prontinho para ser chamado e separado por Deus na igreja. Você sabia que é Deus que separa? Não é você com boas ações só, e alguém chegar e falar assim, ó, tem que ungir ele, hein? É o Espírito Santo que põe no coração do dirigente, do líder, e fala assim, tá vendo aquele meu servo? Tá vendo aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus? Está na hora de jogar o óleo sobre a cabeça dele, de consagrar, porque tem sido um bom servo de Deus. Amém? Então, a sua obrigação é ajudar, é dar o seu lugar para que ele está chegando na igreja. Estou cansado de ver igrejas pequenininhas, convida 3, 4 igrejas, 5 igrejas, 6 igrejas, para um culto. E aí vai chegando o povo, e a pessoa já é velho convertido, é irmão da igreja há muito tempo, além de sentar e não dar lugar para quem vem de fora, ainda põe a Bíblia e a bolsa do lado, guardando lugar para o outro que vai chegar, que também é da igreja. Você tem que dar lugar, dar a vez para o outro. Se a igreja é pequena, não vai comportar todo mundo, você acomoda o visitante. E você mesmo fica em pé e atento no que está acontecendo, olhando discretamente, circulando discretamente na igreja, se aproximando sabiamente dos locais onde está tendo um comportamento diferente, anormal nas pessoas. Amém? Quem está escalado para o dia do culto não pode ficar sentado, tem que ficar em pé. Você já olhou para o dirigente? Ele fica em pé o culto inteiro. É assim que você tem que ficar. Amém, amados? Bom, vamos lá. Quando você for visitar outra igreja, eu já estou terminando já. Quando você for visitar outra igreja, é importante que você tenha que ir debaixo da bênção do teu pastor. Quando você for pregar na outra igreja, o seu pastor, dirigente local da tua igreja, tem que saber. Porque você tem que ir debaixo da bênção do teu ministério.
Eu vejo um monte de gente que sabe o que acontece? Começa a ir para outras igrejas, o pastor não está sabendo, e outra, tem vergonha até de ficar falando, oh, estou indo na igreja tal, estou indo na igreja tal, estou indo na igreja tal, e sabe o que acontece? Vai tanto na igreja do vizinho, que o vizinho começa a dar responsabilidades para você. E aí você começa a assumir responsabilidades na outra igreja. E aí agora você está dividindo o teu chamado. E aí agora você está deixando de ter o tempo necessário para você apresentar o teu melhor para a tua congregação. E aí você está tendo um problema de você ficar com a tua família em casa, tirar um dia para ficar com a família em casa, que isso também é mister que aconteça, porque agora você está compromissado com a outra igreja, que você tanto foi lá, que te fizeram um obreiro lá. Você faz parte de 2 ministérios? Toma cuidado com isso, irmão. Amém? Quando você for convidado para uma igreja, presta atenção qual é o costume daquela igreja. Para você não envergonhar lá o nome de Cristo. Para você não ser mal visto lá. Se a igreja só aceita que o pregador vá lá de terno e gravata, coloque um terno e uma gravata. É melhor você agradar a tolos e ganhar a vida daquelas pessoas que estão lá, do que você ir lá e começar a despertar o ranço daquelas pessoas que não vão te aceitar como um homem de Deus, simplesmente porque você não está de gravata. Eu já sei dessa história que a gravata não prega, o terno não prega, mas você, querido, está lidando com seres humanos, primeiro lugar. Segundo lugar, você foi convidado para ir na casa de alguém, e na casa de alguém os costumes são do alguém que é o dono da casa. E você tem que se comportar como eles se comportam. Senão você fica na sua igreja mesmo. Amém? Amém, querido? Então observa. Observa. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu fui convidado para pregar por um irmão que era um policial que trabalhava junto comigo. O nome dele era Sadraque. Ei, irmão Sadraque, que Deus te abençoe. E ele era de uma igreja que era adventista da promessa. São adventistas do 7º dia, mas aceitaram as promessas do Espírito Santo. Olha só. Então é uma igreja pentecostal com costumes sabáticos. Não fazem nada na sexta-feira que cai à noite, não comem carne de porco, eles não fazem comércio no sábado, e é isso. E eu fui convidado para pregar lá naquela igreja. E aí eu observei quais eram os costumes daquela igreja e falei assim, tá bom, Senhor, eu vou falar de Jesus. Jesus é Jesus em qualquer lugar. Se eu pregar Jesus Cristo, eu prego Jesus Cristo em qualquer igreja desse mundo. E eu fui lá e preguei, foi uma bênção. E pessoas começaram a querer me agendar para ir na igreja deles, que era um congresso deles lá. E no outro dia, esse irmão Sadraque me chega e fala assim, pastor, que bênção que foi aquela pregação. Mas se o meu pastor e aquele povo soubesse que você come carne de porco, ele tinha expulsado você e eu daquela igreja. Na época eu fiquei tão entristecido, mas depois eu fui parando para pensar e eu falei assim, olha, o apóstolo Paulo, ele chegou num lugar e ele falou, eu fiz de todas as coisas, de todas as maneiras. Eu me fiz de sábio para ganhar o sábio, eu me fiz de tolo para ganhar o tolo. E de todas as formas, para tentar levar alguns a Cristo. Pense nisso. Amém? Quando você chegar numa igreja para pregar, para ter uma saudação, você diz, estou aqui debaixo da graça e do consentimento do meu pastor Márcio, do Ministério Cristo para Todos. E ele manda trazer a saudação para toda essa igreja, em nome de Jesus. Amém? Leva a paz da nossa igreja para aquele povo, porque isso é bíblico. Tá bom? Amém, querido?
Se você for músico e for convidado para ir pregar na igreja, para ir cantar na igreja do outro, leva o seu instrumento, chega mais cedo. Não vai querer afinar instrumento lá na hora que o culto começou, que o irmão está orando, não. E ficar com aquele blém, 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 blém na hora que está todo mundo orando, não. Chega mais cedo. Pergunta se pode afinar o violão, se pode afinar a guitarra, o contrabaixo. Pergunta se pode ligar, ver como é que é a altura do som, tal. E depois você vai, senta lá e fica em oração. Eu vejo tanta gente que quando chega a hora de dar oportunidade para eles, aí eles acham que é o show deles. Fica 5, 10 minutos parado, esperando a igreja, esperando ver o que vai acontecer. Aí o cara vem, senta, estrala os dedos e aí começa no seu teclado. Por favor, o culto é para Cristo e tem que haver ordem no culto. Amém? Então essas daí foram algumas dicas que nós demos para vocês. Nós já chegamos aí ao final desse segundo bloco.